O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo 26, nos relata sobre a ceia do Senhor. E daqui a pouquinho nós comentaremos sobre esse texto na nossa mensagem. Mas aqui diz que, enquanto Jesus comia com os seus discípulos lá no cenáculo, naquela casa separada exclusivamente para a Páscoa judaica, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de vós para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber o novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela está reunida aqui hoje, não porque é bonito fazer a ceia, e não é meramente uma tradição humana. Nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, porque nós estamos obedecendo a uma ordem, a um mandamento divino. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, justamente fazendo isso em memória do Senhor, que foi uma ordem dele: façam isso em minha memória, lembrem-se sempre do meu sacrifício. E aquilo que cantamos agora nesse cântico é a visão do Cordeiro lá em Apocalipse. Ele está assentado no trono. Ele é o soberano Deus, e Ele tem toda a autoridade para estar nesse trono, porque naquela quinta-feira Ele estava reunido com os discípulos, e Ele disse para eles: eu vou morrer pela Érica, eu vou morrer pela Rosângela, eu vou morrer pela Fátima, eu vou morrer pelo Jacó, eu vou morrer pela Dona Lourdes, eu vou morrer pelos meus filhos, porque eu os amo. E amados irmãos, agora em setembro nós fomos lá no Museu da Arqueologia, na cidade de Engenheiro Coelho, e lá eles têm uma réplica daquilo que foi feito, daquilo que foi encontrado em escavações sobre a crucificação. Israel vai mostrar para vocês aqui uma figura muito interessante. Lá, os arqueólogos escavaram e acharam um pedaço do osso do calcanhar com cravo. Porque era ali, amados irmãos, aqui. Esse pedaço aqui é o osso do calcanhar, aqui é um cravo. E os acusados e os condenados à crucificação, meus irmãos, eles não eram pregados na palma da mão e nem no peito do pé. Os cravos eram enfiados aqui no pulso, para que a carne não fosse rasgada, e ali no osso o cravo ficasse fixado. E aqui, no calcanhar, para que o pé não escorregasse. E segundo os médicos, no calcanhar nós temos muitos nervos, terminações nervosas. E a morte de um crucificado era escandalosa. A morte de um crucificado, amados irmãos, era a coisa mais horripilante que tinha. Porque a pessoa na cruz, com o cravo no calcanhar e com os pulsos furados, ele tentava se manter em pé para não morrer asfixiado. Aquilo era uma tragédia, aquilo era uma agonia. E aí o peso da gravidade faz com que o corpo comece a descer novamente. E o crucificado, então, nessa posição, ele não aguenta, ele então tem que respirar. E ele fica nesse movimento de descer e subir. E aí ele começa a morrer asfixiado e começa a sentir dores lancinantes. Isso foi uma amostra daquilo que Jesus sofreu por mim e por você, fora o que ele passou no patíbulo, quando Pôncio Pilatos mandou que o açoitasse antes dele ser crucificado. E o soldado romano, ele tinha prazer. O soldado romano era malvado,
maldoso. O soldado romano era um assassino profissional. E ele sabia como castigar uma pessoa, um condenado. Jesus foi colocado ali no poste e ele foi chicoteado com chicotes, com pedaços de couro e pontas de ferro e ossos. Aquilo rasgou a carne de Jesus. Depois dele ser chicoteado nas costas, os relatos de crucificação que nós temos aí nos registros da história, o centurião mandava virar o condenado de frente, e aí o condenado apanhava também. E aí, fora o momento em que Jesus passou a noite inteira sendo esbofeteado, sofrendo, com sede, com angústia, e essa situação durou. Eu estou aqui com vocês nessa noite. Vocês não me conheciam e eu não conhecia vocês. Mas há uma coisa que nos une, é o amor de Cristo. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar essa união, esse amor. Naquela noite o Senhor Jesus, ele partiu o pão entre os discípulos e ele disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo partido por vós. Tomai e bebei, porque este é o meu sangue derramado por vós. Comei de todos e bebei de todos. Vamos orar nesse momento. Eu vou convidar o presbítero Arthur que nos faça essa oração, consagrando os elementos. E quero convidar a você também que ore no seu coração mais uma vez, porque nós vamos distribuir o pão. Não fique sem comer. Você que é membro, professa, você que está em plena comunhão, não fique de fora. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, o Senhor nos trouxe, meu Pai, para esta maravilhosa luz, meu Pai. O Senhor morreu naquela cruz, derramou o seu sangue precioso, meu Pai, para nos lavar de todo pecado, para nos tirarmos, ó Pai amado, da perdição, para trazermos, ó Pai amado, nos trazer, meu Pai amado, para essa maravilhosa luz. Hoje temos acesso, meu Pai, a esta mesa, meu Pai. Graças ao teu sacrifício, graças ao meu Pai amado, o teu querer, ao me chamar, meu Pai amado, me chamar pelo nome para que pudéssemos, ó Pai amado, participar desta Santa Ceia, meu Pai. De estarmos, meu Pai amado, nos colocando, meu Pai amado, em tua presença, sabendo, meu Pai amado, que já fomos perdoados, que o seu sangue já nos lavou, já nos redimiu e já nos trouxe, meu Pai amado, para perto de ti, ó Pai. Faça-nos, ó Pai amado, cada vez mais obedientes a ti, ó Pai. Que nossos corações estejam voltados a estar cumprindo, meu Pai, o teu querer, a tua vontade, meu Pai. Que a nossa obediência seja somente a ti. Que a nossa vida, meu Pai, seja entregue a ti, ó Pai, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só o Senhor é digno, meu Pai, de ser louvado e adorado. Amém. Nesta noite, ó Pai, nossos corações fiquem jubilosos, ó Pai, pois estamos participando da mesa do Senhor. Mesa essa, meu Pai amado, que o Senhor chama os seus filhos para participar e para te adorar, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este privilégio que temos, ó Pai, de estarmos na tua casa e participando da sua mesa sagrada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidamos então a todos os irmãos que comam o pão, lembrando a mensagem de Jesus: tomai e comei, porque este é o meu corpo, partido por vós. Meus amados, eu tenho um costume lá em Sumaré de servir o pão e o cálice. Então nós iremos servir o pão, pegue o pão, aguarde, e depois nós distribuiremos o cálice e aguarde para que todos comam juntos e bebamos. Amém? Você fique em pé, assim for os passando, tomar e comer, tomar e beber.
adoramos. Em teu nome, Senhor, nós te glorificamos. Amém. Vamos. Após partir o pão, o Senhor tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e bebei, porque este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Convidamos também a todos os irmãos que celebrem conosco o cálice. E ao pegar o cálice, aguarde novamente para que todos juntos possamos beber. Convido uma igreja a colocar-se em pé. Disse o Senhor Jesus: tomai e bebei, porque este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. Bebei, bebedores. Façamos juntos a oração que o Senhor Jesus ensinou a sua igreja, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A irmã da igreja pode assentar-se. Importantíssimos para o cristianismo. 3 lugares, mas um só Salvador. Sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, meditar na palavra do Senhor. O primeiro texto se encontra em Marcos capítulo 14. Nós faremos a leitura toda no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, de 32 a 42. Eu convido os irmãos para fazermos essa leitura responsiva. Todas as leituras responsivas. Primeiramente nós leremos no capítulo 14, de 32 a 42. Jesus no Getsemane. E é interessante, meus amados, que a Bíblia nos apresenta 3 lugares importantíssimos: Getsemane, Gólgota, Galileia. E nós faremos então uma caminhada geográfica. Nós faremos uma caminhada, percorreremos nesses 3 lugares hoje. Convido vocês a virem comigo nessa peregrinação nestes santos lugares. Marcos 14, de 32 a 42, diz assim o versículo 32. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Eles disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia:
Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse: Ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Agora vamos fazer a leitura do capítulo 15, de 22 a 32. Capítulo 15, de 22 a 32. Em primeiro lugar, nós estávamos ali no Getsemane, no jardim de oração, no lugar da prensa. Getsemane, ou Getsemane, significa lugar do azeite, o lugar que o azeite era prensado. A azeitona era prensada e extraía-se do azeite. Agora nós estaremos no Gólgota, na hora da crucificação. Capítulo 15, de 22 a 32. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele, porém, não tomou. Então o crucificado repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver quem levaria cada um. É a hora da terceira, quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe e a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. E agora eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura no capítulo 16. Passamos pelo Getsemane, fomos para o Monte da Caveira, para o Gólgota. Agora nós vamos andar alguns quilômetros e vamos para a Galileia. Capítulo 16, de 1 a 8. Capítulo 16, de 1 a 8, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. É como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Amém. Vamos orar. Querido Deus, fale conosco através do Teu Espírito Santo, que saímos daqui hoje renovados, animados, esperançosos, que a nossa semana, a semana dos meus irmãos, seja uma semana de muita alegria, muita vitória e muito testemunho. Eu oro abençoando os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu morei na região da Serra da Canastra, fui pastor lá na região da Serra da Canastra, lá próximo a Capitólio, Minas Gerais. Próximo para o mineiro é quase 100 quilômetros, não é? E é logo ali.
mas aquele lugar era um paraíso, era um lugar lindo, um lugar de lindas paisagens. E quando nós estávamos descendo ontem, eu estava na esperança de ver a serra, ver Cubatão, ver São Vicente, ver Santos, só que tinha neblina, e aí não vimos nada, infelizmente. Mas sempre que nós descemos para o litoral, nós que somos do interior, nós desejamos ver a serra, desejamos ver as nascentes. E quando eu desço pela serra, a minha alegria é ver cachoeiras. E esse lugar que nós moramos lá na Serra da Canastra era lindo, meus irmãos, porque havia cachoeiras de todas as alturas. Você podia nadar numa cachoeira de 50 metros, ou então de 20 metros. Havia um lugar lá, uma pousada chamada Vale do Céu. E você já deve imaginar por que ela chama Vale do Céu. Porque o lugar parecia realmente o céu, Arthur. Viu, seu Jacó? A gente tem que fazer um passeio lá. E a igreja de Sumaré foi lá várias vezes quando eu era pastor lá. E lá há um lugar tão bonito chamado Poço Brasil. Porque quando você se posiciona justamente no meio da rocha, a rocha forma o mapa do Brasil. E você vê a água, aquele lago transparente. Às vezes você mergulha e a profundidade é mais alta do que a altura dessa igreja. Há lugares maravilhosos, irmãos, que nos marcam. Quantas vezes os irmãos passearam por lugares que marcaram vocês? Viagens memoráveis, lugares que ficaram marcados. E aqui, meus irmãos, nós também nos deparamos com 3 lugares especiais para o cristianismo: o Getsemane, o Gólgota e a Galileia. Estes lugares são extremamente importantes para nós, porque estão especialmente ligados à vida, ao ministério e à morte do Senhor Jesus Cristo. Estão ligados aí à vida, essa vida maravilhosa que o Senhor Jesus nos deu. E o que esses 3 lugares nos ensinam? E por que eles são importantes para a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Getsemane, ele é o lugar da tristeza assoladora. É o lugar ali, amados irmãos, em que o Senhor Jesus estava e ele ficou angustiado, e diz o texto de Marcos que a sua alma estava triste até a morte. Por que o Getsemane é importante na nossa vida? O que o Getsemane nos revela? Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e vamos lá no Antigo Testamento, nós lemos no profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 53, que Jesus Cristo era um homem de dores e que sabia o que era padecer. Quando nós vemos uma imagem de Jesus, a imagem que postam hoje na internet, nos quadros, não tem nada a ver com o Jesus descrito na Bíblia, porque Isaías capítulo 53, se fosse realmente para nós crentes, protestantes, fazer uma imagem, coisa que eu não recomendo, para não idolatrarmos, teríamos que basear em Isaías 53. E se você pedisse um autor, um pintor, para fazer esse retrato e ele basear em Isaías, ele faria um homem de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era seminarista lá na cidade de Guarulhos, estava numa igreja lá, eu conheci um rapaz que tinha vindo do Nordeste, e a vida dele, da família dele no Nordeste não foi fácil. Ele viveu lá realmente no centro da seca, no meio daquele sertão nordestino. E quando ele nos disse a idade dele, todos ficaram espantados, porque aquele rapaz disse que tinha na época 23 anos, mas o semblante dele, a fisionomia dele era de um homem de 40, de tanto sofrimento que eles passaram. A sua característica ficou envelhecida. Irmãos, ao contemplar aqui e ao lermos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus Cristo, amados irmãos, está no Getsemane, e o Getsemane, ele é um lugar de tristeza. Nós sabemos que Jesus ficou triste várias vezes. Jesus chorou na morte de Lázaro. Quando Jesus estava em Jerusalém, Jesus chorou por Jerusalém. Mas aqui, nessa quinta-feira no Getsemane, por volta das 6 horas da tarde, Jesus está reunido com seus discípulos, ele participa da última ceia, um momento gostoso, mas ele começa então a falar para os discípulos que ele partiria. E depois que eles cearam, eles foram para o Getsemane para orar, e ali o Senhor Jesus começa a entrar numa convulsão espiritual e emocional, meus irmãos.
ali naquela quinta-feira, por volta das 21 horas mais ou menos, por entre os galhos das oliveiras, debaixo ali daquela noite trevosa, Jesus começa a sentir e a ser tomado pelo pavor e angústia da morte. O horror, amados irmãos, estava fazendo Jesus estremecer ao ponto de ele orar ao Pai e dizer: Pai, se possível de mim, passa esse cálice. Amados irmãos, ali naquela noite, observamos claramente nos evangelhos que o inferno inteiro estava orquestrando. Havia essa orquestração das forças do inferno contra Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo ele estava plenamente consciente daquela noite terrível. Por que Jesus estava com a alma triste até a morte? É porque Judas iria traí-lo? Não. Era porque ele sabia que Pedro o negaria? Também não. Era porque o Sinédrio o condenaria? Não, também. É porque o povo que gritou há uma semana atrás, no domingo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora grita: crucificam, crucificam? Não, também não. É porque os inimigos o cuspiriam? Não, irmãos, tudo isso estava incluído na sua tristeza, mas essa não era a razão. Ali, meus irmãos, Jesus está angustiado até a morte porque ele sabia o peso da condenação do pecado, do meu pecado, do seu pecado e do nosso pecado. Ele sabia, amados irmãos, o peso da lei, e é por isso que lá na cruz, ali por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira, ele grita: Eloí, Eloí, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ali, amados irmãos, Jesus está angustiado até a morte, porque a presença de Deus ali na cruz do Calvário não seria mais uma presença de amor, mas seria a presença de punição, de condenação, e a mão de Deus cairia sobre Jesus. É por isso que Jesus está ali no Getsêmani, e o Getsêmani é o prelúdio do Calvário. Getsêmani, amados irmãos, é um lugar muito propício. Por quê? Porque Getsêmani é uma palavra hebraica que significa o lugar da prensa. Era ali que traziam as azeitonas, aquele jardim. Ele serviu muitos anos para prensar a azeitona e produzir ali o azeite. É por isso que Isaías diz que Jesus Cristo é aquele que foi moído pelas nossas transgressões. É justamente no Getsêmani, no lugar do azeite, no lugar da prensa, que Jesus é prensado, que Jesus é moído, que Jesus é escarnecido, amados irmãos. É naquele lugar que Jesus travou a maior das suas batalhas. Não tem nome melhor do que esse lugar, esse jardim maravilhoso, no Getsêmani, porque é naquele lugar de prensar, naquele lugar de pisar, é que Jesus foi feito maldição por mim e por você. Ali, Deus se afasta de Jesus, e Deus desampara Jesus para nos amparar. Jesus, ele sofreu por mim e por você. Por isso que nós estamos aqui no Getsêmani, por isso que até agora nós começamos a sentir o cheiro das oliveiras, porque ali naquele lugar Jesus foi moído por você. Isaías fala isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas agora vamos para um outro lugar mais terrível. Vamos sair do Getsêmani, daquele lugar que era um lugar bonito no jardim, e agora vamos para um lugar tenebroso. Vamos para o Gólgota, o lugar da caveira, porque ali no Gólgota o Filho de Deus é humilhado. O Gólgota é o lugar do sacrifício, é o lugar da redenção. Marcos capítulo 15, de 22 a 32 nos diz isso aqui. Ali, amados irmãos, nós temos uma das maiores e terríveis batalhas descritas na Bíblia. Quando Jesus ele sai da ceia, ele vai para o Getsêmani. Por volta das 21 a 22 horas, ele é preso pelos guardas. Ele é traído pelo seu amigo Judas. E ele é levado para o Sinédrio, ele é levado para Herodes, ele é levado para Pilatos. E aí eles ficam, amados irmãos, naquela gangorra física, emocional e espiritual.
Jesus é esbofeteado, Jesus é esmagado, e ele começa então a passar aquela noite toda sendo julgado e sofrendo. Aqui, amados irmãos, quando nós chegamos no Gólgota, por volta, amados irmãos, de 11 horas, meio-dia, Jesus já está esgotado, ele sofreu a noite inteira. A última refeição de Jesus foi por volta das 19 horas. E agora ele está a noite inteira sem beber água, sem comer. E ali ele foi julgado, foi esbofeteado, foi escarnecido, foi humilhado. E aqui, meus irmãos, ele está ali, foi no pretório, foi açoitado, foi escarnecido. Agora ele carrega a cruz pela cidade de Jerusalém. Aqui, amados irmãos, a multidão está sedenta por sangue. E quando Jesus não aguenta, ele cai. Naquele momento, quando ele cai, esgotado, exaurido, sedento, os soldados romanos obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz de Cristo. Meus irmãos, esse é um paradoxo, é interessante, porque algumas horas antes, Simão Pedro disse: Senhor, se possível, eu vou com o Senhor até a morte. Eu sou o super discípulo, eu sou o super apóstolo, eu sou o super crente. E aí, meus irmãos, ele diz orgulhosamente que acompanharia Jesus até a morte. Porém, meus irmãos, não é Simão Pedro que carrega a cruz de Cristo, é Simão Cirineu, Simão de Cirene, lá da cidade de Sarrate, lá no norte da África, ali perto da Líbia. Simão Cirineu carrega a cruz que Simão Pedro juraria que carregaria. Simão Cirineu, amados irmãos, ele ajuda o mestre, e ele mal sabia que ele estava ali para a celebração da Páscoa. Ele nem sabia que encontraria o Salvador da sua vida, porque quando ele carrega a cruz de Cristo, ele tem um impacto tão grande daquela cena, ele tem, amados irmãos, uma transformação tão grande, tão maravilhosa, que a Bíblia fala da conversão de Simão Cirineu. Tanto que Paulo exalta os filhos dele, Alexandre e Rufo, são convertidos ao Evangelho. E Paulo, lá em Romanos 16, ele tem a mãe, ele tem a esposa de Simão Cirineu como uma mãe para ele. Ele diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Olha que maravilha, irmãos, mesmo ali no Gólgota, mesmo ali com a cruz, Jesus salva o pecador arrependido. Ali no Gólgota, amados irmãos, nós vemos o crime mais horrendo sendo cometido. Nós vemos judeus e gentios, religiosos e políticos se unem para condenarem a Jesus. Nesse lugar, com aparência de caveira, os condenados eram levados, irmãos. E todo condenado à crucificação não tinha direito a um sepultamento digno. Eles eram deixados para apodrecer na cruz. Aquele lugar amaldiçoado causava terror, porque os romanos faziam questão de deixar os corpos na cruz, para que todos os inimigos do Estado pudessem ver qual seria a pena capital, e a crucificação. Mas o que é o Gólgota para o cristianismo? O que é o Gólgota para mim? Não o pastor Fábio, mas para mim, o servo do Senhor, o Fábio. O que é para você, Thalita? O que é para você, Vitor? O que é para você, meu irmão, para você, minha irmã? O Gólgota para nós é o lugar do cumprimento das Escrituras. O Gólgota é o ápice ali da nossa redenção. O ápice é a revelação do preço da nossa redenção. O Gólgota é o convite à esperança, porque ali nós temos a morte da morte na morte de Cristo. Aqui no Gólgota, amados irmãos, vocês podem ver que Jesus foi escarnecido como profeta, porque eles disseram para Jesus: não é você que disse que destruirias o santuário e o reedificaria em 3 dias? Você é profeta, faça isso agora, você está na cruz. Ali no Gólgota, Jesus foi escarnecido como Salvador. Salva-te a ti mesmo agora, você está na cruz aí, salva, você não tem poder, salva. Jesus foi escarnecido. Jesus foi escarnecido como rei. Colocaram ali a condenação de Jesus. E esses nazarenos requisideram: este é Jesus, o rei dos judeus. Meus irmãos,
naquela terrível hora de agonia, ali por volta do meio-dia até as 3 horas, da hora sexta até a hora nona, Jesus estava com dores, com câimbras, e do meio-dia até as 3 horas da tarde, há trevas sobre toda a terra. Quando nós lemos essa passagem que há trevas sobre toda a terra, nós nos lembramos das pragas do Egito. Antes do anjo vingador punir os primogênitos do Egito, houve trevas por 3 dias. E agora, quando o nosso Salvador vai morrer, há trevas por 3 horas. Jesus, o Cordeiro Pascal, seria imolado. E interessante que quando Jesus Cristo nasceu, o sol brilhou à meia-noite, porque o coral de anjos apareceu, a luz resplandeceu sobre as trevas, e o coral cantou o que mesmo? O coro angelical, Hosana, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. À meia-noite o sol brilhou, meus irmãos, e agora, na morte do Filho de Deus, na morte de Jesus, o sol se esconde de vergonha. Oh, queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos hoje porque nós fomos abençoados no Getsemane e nós fomos abençoados no Gólgota. Agora eu quero convidar vocês a viajarmos por mais ou menos 160 quilômetros. Vamos a pé? Vamos lá para Galileia, porque o capítulo 16, irmãos, já nos mostra, já nos dá uma outra visão do que é a Galileia, do que é o Evangelho. Irmãos, se ali no Getsemane, meus amados, se o Getsemane é o lugar da tristeza assoladora, se o Gólgota é o lugar do sacrifício, a Galileia é o lugar da esperança. Porque ali, amados irmãos, o capítulo 16 já começa descrevendo a ressurreição de Jesus Cristo. Nós saímos do Getsemane, saímos do Gólgota, e agora nós estamos ali, meus irmãos, e Jesus ressuscita, e os anjos estão ali para receber as mulheres, e a mensagem do anjo é qual? Qual é a mensagem do anjo para aquelas mulheres? Dizei a Pedro e aos discípulos que vão para a Galileia. Eles vão ter que viajar 160 quilômetros, e como era a pé, amados irmãos, teria que ter um preparo. E aqui, aqueles discípulos que prometeram fidelidade até a morte e fugiram e ficaram envergonhados, agora eles são alvos do cuidado restaurador de Jesus Cristo. Capítulo 16, versículo de número 7. Dizei aos discípulos e a Pedro: vão para a Galileia, lá vocês o verão. Aqueles discípulos, irmãos, que prometeram fidelidade, que andariam com Jesus, que enfrentariam os soldados, eles fugiram. Mas agora eles são alvos do cuidado restaurador. Você também é alvo da restauração de Deus. Quantas vezes você tem andado pelo Getsemane? Quantas vezes você tem andado pelo Gólgota? Quantas vezes você tem sofrido? Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor sabe da tua lágrima. Jesus sabe do seu sofrimento. E Ele diz para você: venha comigo para a Galileia, porque lá eu vou te restaurar. Venha para a igreja, porque aqui você será restaurado. Aqui está a sua Galileia. Você não precisará andar 100 km, 150, você não precisa andar 200 km até Sumaré, porque aqui está a sua restauração. E aqui, meus irmãos, nós podemos observar que Jesus busca as ovelhas perdidas e busca para restaurá-los. Os discípulos estavam em casa cabisbaixos, chateados, irmãos, sem esperança. E há uma menção especial pelo nome de Pedro. Por quê? Porque Pedro era o discípulo mais importante? Não! Porque Pedro estava se sentindo excluído por ter tido a queda mais vexatória, porque Pedro sempre quis se manter e se mostrar como o maior dos apóstolos, como o maior dos discípulos, e dizia: não, eu vou com o Senhor. E tanto que ele pegou a espada, cortou a orelha do servo de Malco.
Mas ele tem a queda mais vexatória, meus irmãos. Ele nega Jesus, o seu amigo, o seu irmão. E aí, ele estava ali. E Jesus menciona o seu nome não para que ele sofra discriminação, mas que ele seja restaurado. E a notícia, amados irmãos, a boa nova do túmulo vazio, nos fala de um novo começo. A boa nova do túmulo vazio fala de perdão, de esperança, de restauração. Aqueles homens medrosos e covardes, Jesus os chama de irmãos. Está lá em João 20, versículo 17. Dizei a meus irmãos, vão para a Galileia. Vejam como que Jesus os trata. Jesus não os trata com um sentimento vexatório. Jesus não os discrimina. Jesus não os exclui, não os expulsa da sua presença, do seu círculo íntimo. Pelo contrário, diga aos meus irmãos que vão para a Galileia. Aqueles que fugiram vergonhosamente, amados irmãos, certamente eles não se sentiam mais discípulos. Mas Jesus diz aqui no versículo 7 que ele os considera discípulos. Eles não foram excluídos. A Galileia, amados irmãos, é o lugar da restauração, porque a Galileia é o lugar do Cristo ressurreto que vai à nossa frente. E aí não precisamos ter medo do futuro, porque aquele que morreu e venceu, ele está na Galileia, já está nos esperando com um peixe na brasa. Podem me convidar para comer um peixe na brasa com vocês. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo, ele é a presença do Cristo vivo. O cristianismo é o caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus, ele foi encontrar com os discípulos e os encontrou na rotina diária, e ele está conosco não apenas nos momentos de adoração, mas em todos os momentos da jornada da vida. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: Getsemane, Gólgota e Galileia não é apenas um lugar geográfico marcado na história, mas são símbolos vivos da nossa jornada de fé, meus irmãos. São símbolos da nossa jornada de amor, da nossa jornada de esperança, que moldam o nosso coração. Junto, esses três lugares, Getsemane, Gólgota e Galileia, eles contam uma história de amor, uma história eterna. É o clamor da alma, é o sacrifício do amor, mas é a esperança do recomeço. E aí, meus irmãos, nós aprendemos que Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça todos os irmãos. Vamos nos levantar. Perdão. Vamos ouvir mais uma vez o nosso coral. Querido coral, me perdoe. Que sejamos abençoados por mais uma canção.